Olá, meus queridos, cá estamos nós mais uma vez no PodQuestion, esse que é o podcast da IBAN, e a ideia de falar sobre PodQuestion é porque a gente pensa nas questões da vida, aquelas questões que envolvem a vida de cada um de nós. Então sejam muito bem-vindos a essa primeira temporada de 2025, já no segundo semestre, não é? Mas que bom que nós podemos estar juntos mais uma vez para conversar, para bater um papo bem gostoso. E hoje eu estou com uma galera muito especial aqui na minha bancada. Eu estou com a Nansa, seja muito bem-vinda, Nansa. Obrigada, pastor. É líder dos adolescentes aqui na IBAN, da UAI, e com um casal muito especial, que é o Savinho e Nanda. Oi, oi. Ele é o pastor dos adolescentes aqui da nossa igreja, não é? Junto com Nanda. Assumiram esse ano, são recém-chegados. E que legal que vocês estão aqui, porque quem está vendo vocês agora pode entender mais de perto quem vocês são, não é? É verdade. Então é uma bênção, sejam muito bem-vindos a este lugar. Obrigada. Muito obrigado, pastor. Ok? E a Nansa, tudo em paz com você? Tudo bem, graças a Deus, tudo direitinho. Então, a gente trouxe essa galera aqui porque a gente quer conversar um pouco sobre essa idade tão estratégica que são os adolescentes, não é? Os adolescentes fazem parte da nossa vida, do nosso universo. Eu, Sim. particularmente, amo andar no meio dessa galera, não é? Eu vi um vídeo um dia desses de um monte de adolescente assim, com um pastor amarrado na cadeira, dizendo: você prefere viajar ou ficar com os adolescentes? E ele amarrado diz ficar com os adolescentes, É né? bem isso. Então, na realidade, eu não preciso ser amarrado, não. Eu gosto de estar no meio deles. E Eu você, ia dizer pro senhor não dar ideia, viu? Que a galera daqui gosta. com certeza vai sobrar. Uma hora dessa sobra. Anansa, você está quanto tempo trabalhando com adolescentes na IBAN? Na IBAN, pastor, há mais ou menos 13 anos. 13 para 14 anos. Por Isso. quê? O que deu na sua cabeça de começar a trabalhar com adolescentes? Bom, Porque eu vejo assim, eles são fissurados em você, são apaixonados em você, não é? Você ali na frente, trabalhando e movimentando, principalmente essa área de esportes e de brincadeiras, eles são apaixonados nisso, né? eu sou professora de educação física, né? É mesmo. E eu trabalho com adolescentes. Então, desde quando eu entrei na faculdade, na verdade, vou fazer um retrospecto, né? Por que adolescentes? Quando eu entrei na faculdade, eu não queria ser professora, eu queria ter uma academia, eu queria ganhar dinheiro. Então, não deu certo, por isso que eu sou professora. Eu queria ter uma academia para trabalhar com um público de pessoas com deficiência e pessoas com problemas graves, hipertensas, obesos, dificuldade de locomoção, porque meu foco era ganhar dinheiro. E eu fiz licenciatura plena, tanto a área de licenciatura quanto o bacharelado. E estando na faculdade, eu comecei a fazer os estágios. Fiz estágio na educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2. E quando eu fiz estágio no ensino médio, os olhos brilharam. Foi aquele primeiro amor que eu falei assim, meu Deus, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Mas refletindo semana passada, inclusive, sobre o que é a adolescência, eu conversava com os outros líderes, né, com o Júnior e Sandrinha sobre isso. E Júnior trouxe uma reflexão muito interessante, falando a definição do que ele pensa ser adolescência, dialogando também com outros ex-líderes da UAI. A adolescência ela é um período de travessia nessa fase da vida da gente, que é um período muito curto. Mas ao mesmo tempo que é muito curto, é muito intenso. Né? Tudo é intenso É demais. tudo muito né? intenso. São 5 anos vividos assim, né? Com muita intensidade. Mas o que é engraçado nisso, eu acho fantástico, porque quando eu lembro da minha adolescência, parece que foram 20 anos. E aí eu pensei, peraí, foram dos 13 aos 18, foram só 5 anos. Foi muito rápido. A gente vive uma vida inteira dentro desses 5 anos. Porque tudo para o adolescente é muito extremo. Então, se dói até a alma. Se sofre, ele sofre como se a vida dele fosse acabar ali. Mas se ele se apaixona, se ele ama, se ele cumpre um propósito, a vida dele é inteira colocada ali, né? E eu acho que eu me identifico um pouco com esse tipo de forma de viver a minha vida. Ou seja, né? ela é uma eterna adolescente, né? Ainda sou uma eterna adolescente. Quando eu tô no meio deles, eu tô na farra, eu brinco, eu choro junto, eu abraço, eu tô ali intensa o tempo inteiro, né? E estando no meu trabalho, né, cotidiano, estando ali com os meus estudantes, eu tô ali inteira. Então, se é para jogar com eles, eu jogo, se é para chorar, eu choro, mas também se é para disciplinar. Você tá com os alunos durante a semana e nos finais de semana. E nos finais de semana com a UAI. Puxa vida. E eu tenho 2 filhos adolescentes. E tem 2 ainda, não, e mais uma que tá chegando aí, né? Já, diz ela que ela já é uma pré-adolescente, com 8 anos, né? Então. Doido pra ser, ela é, né? Doido pra ser da UAI.
Já. Mas vamos lá, e esse casalzinho aqui, Savinho e Nanda, vocês chegaram agora, faz 2 meses que mudaram para cá? 2 meses. 2 meses e um pouquinho. 2 meses e um pouco, Isso. né? Como é que tá sendo para vocês esse tempo de chegada aqui em Salvador? Vocês vieram da onde? Vocês são casados há quanto tempo? Quem é Nanda e Savinho? Então, primeiro as damas, né? Deixa ela começar. Oi, tia Nança. Oi, tia Nanda. Oi, tio pastor, como o pessoal Oi, fala. tio pastor. Seu tio pastor. Então, nós chegamos aqui há 2 meses e pouquinho. Estamos vindo depois de um tempo de 3 anos em Valença. Nós servimos na Primeira Igreja Batista de Valença por 3 anos. Inclusive, é bom a gente falar isso porque as pessoas acham que nós somos de Valença. Mas, na verdade, nós estávamos lá já por conta do ministério, né? Eu sou nascida de Santo Antônio de Jesus, que é próximo de Valença. E mas Sage, né? É Sage. Sage. Sage Girl. Eu sou de Sage, Nascida né? e criada. Já tô com 32 anos, acabei de fazer 32 anos. Chega, pensei a idade aqui que eu já ia falar 31. Mentindo a tá idade certo. no podcast Não de pode, crente. não pode. Mas 32 anos, cresci lá, né? Servíamos, sou filha da Igreja Batista Betânia, lá em Santo Antônio, e cresci nessa realidade da igreja. Passei minha adolescência toda na igreja, e no período de juventude, finalzinho da adolescência, início da juventude, a gente se conheceu na igreja. Estudávamos na mesma escola, mas eu nunca tinha reparado ele na escola. Só reparei na Ele igreja. era feio. Muito lindo. Você acredita que ele era cheio de cabelo também, pastor? Tinha gente que chamava ele de Justin Bieber por causa Tinha do uma franja cabelo. enorme. imagina. Aliás, perguntaram Sério? pra mim, se pra ser pastor dos adolescentes da IBAN, tem que ter essa É marca assim, ser pré-requisito. carequinha e ter barba, né? Tem É pré-requisito, né? Desculpa, pastor Wilson, mas esse é mais bonito, viu? Vamos lá. Eu sou cearense, né, de nascimento. Você nasceu em Ceará? Eu nasci no Ceará, uma Olha cidade chamada Iguatu, lá no interiorzinho. Eu já ouvi falar. É perto de Juazeiro do Norte, minha avó mora lá até hoje. E aí, mas foi só nascer mesmo, só pra dizer que eu sou cearense de nascimento. E aí, com pouco tempo, cresci ali na região do Vale do São Francisco, ali, Petrolina e Juazeiro. Meu pai trabalhava, meu pai era bancário. E aí, com 12 anos, quando eu tinha 12 anos, meu pai foi transferido para Santo Antônio de Jesus. E aí foi lá que a gente se mudou. Isso foi em 2007. Então, Lá você virou Sage Boy. eu tive lá. Essa era a galera da JVTT aqui, chama o pessoal que vem de lá de mesmo. Sage Boy. Sage Girl, Sage Boy. Eu não gostei não de ir pra Santo Antônio. Fiquei Primeira, uns de 2 primeira. anos assim, não queria não. Mas depois, né, arrumei a namorada e tudo ficou mais Já era, tranquilo, né? né? Arrumei uma namorada, não. Ele arrumou a namorada. Graças a Deus, eu tinha uma oração que eu sempre fiz na minha vida. Eu queria namorar pra casar. Olha que Então ela foi sua primeira Foi minha primeira namorada, meu primeiro beijo, minha Olha única só. esposa, se Deus permitir, até a eternidade. Então, Amém. Deus permitiu, viu? É. Aleluia. e aí, isso, 2007 cheguei em Santo Antônio, e aí até ingressei na faculdade e tudo mais, mas entendi meu chamado e estava meio que relutante com ele. E aí depois ela também entendeu ao Eu mesmo sou- tempo. Eu sou metade dentista. Ela entendeu ao mesmo tempo, só que ok. quando ela Fez. ficou. metade do Pronto, curso. eu fiz metade do curso. Aí ela ficou agoniada, porque ela queria conversar uma coisa comigo. E eu falei, eu preciso conversar alguma coisa com você. Eu falei, e pronto, aí, vai terminar. e aí eu preciso conversar uma coisa com você, e os dois eram o mesmo assunto, que nós entendíamos que estavam sendo chamados por Deus para uma dedicação, para estudar. Legal. E aí, quando a gente... Foi Deus Teve trabalhou no particular. Isso, E a gente exatamente. com medo de quando unisse as informações Tivesse que se separar. tivesse que É. se separar. Ficamos Só só que, na de um verdade, chamado. ele já estava em um processo dele com Deus e com os pais, e eu com Deus e com os meus pais. Isso. Olha que interessante. Que E aí o senhor conduziu, a gente fez o seminário, passamos um tempo lá em Belo Horizonte e Casamos com 1 ano e meio de de seminário. seminário, isso. Casei com 19 anos, Olha, 19. fora das estatísticas Eu tinha 21, terminei de criar ele. Minha sogra me agradece até hoje. Foi mesmo. E aí, hoje temos 10 anos de casado, graças a Deus, né? E 2 filhos. 2 filhos, Qual a idade Ana, deles mesmo? Ana de 5, vai Cinco. fazer 6 anos, e Vini de 2 anos. O galã da Uai, né? O galãzinho. O galãzinho da Uai. E Os dois são muito E a Ana tem uma história interessante porque no período de 2018 a gente tinha aceitado um desafio de ir para Cabo Verde.
A gente foi servir como missionário lá na área África. de louvor na África, né? A gente lá na cidade de Praia. O pastor Emanuel Monteiro convidou a gente para servir lá durante um ano, capacitando a Uma igreja e batista. tal. E aí, quando a gente estava tudo certo para viajar no início de janeiro, dia 31 de dezembro, Nanda descobre que estava grávida. Olha. Gente. E olha que eu tinha, sobre essa história, eu fiz um voto com Deus na adolescência. Nem sonhava conhecer Savinho. Eu nunca na vida sonhei em nada além de ser mãe. Quando perguntava de profissão, sobre sonhar com o dia do casamento, eu nunca sonhava com nada dessas coisas. Eu sonhava em ser mãe. Só que aí, por ser cristã, eu descobri que eu tinha que casar, de preferência, né? Graças a Por favor, Deus, ela pra agradar entendeu. a Deus, Importante, pra né? ter filhos. Mínimo E aí, em um processo de um culto dos adolescentes na minha igreja lá na Betânia, teve um culto muito forte de entrega, assim. E eu falei pra Deus assim, Deus, o que eu tenho pra te entregar agora é meu maior sonho. Se um dia eu for pra gerar, pra viver a maternidade, e esse filho se tornar um ídolo na minha vida, seca o meu útero. Uau. Seca o meu ventre, não me permite gerar filhos nunca. E eu lembro que nessa oração eu ainda falei Você assim, vê que Deus. você tá falando que adolescente é intenso, né? Pois é, Falei. pois é. Isso é uma foi na oração que adolescência. provavelmente um adulto não, Não faria. faria. Eu Não. tinha Não. por volta de uns 15, A gente 16 teria anos medo quando de eu fazer fiz uma essa oração oração. dessa. Exato. Eu tinha por volta de uns 15, 16 anos, em um culto dentro de uma união de adolescentes assim pequena, e eu orei isso lá ao Senhor e entreguei. E essa oração foi um marco tão grande realmente na minha vida que eu nunca esqueci isso. E na primeira oportunidade que eu tive de viver de forma integral a missão e o chamado que Deus tinha me capacitado no seminário e tinha nos confirmado, né, desde o nosso casamento e tudo mais, eu descobri minha primeira gestação. E aí a nossa família, a primeira coisa foi assim, e aí, agora vocês não vão, né? Eu falei na mesa, a gente não tinha nem conversado, mas a minha resposta foi muito ousada na hora, eu falei, a gente vai. Vai sim. A gente vai. Aí Savinho olhou pra mim, a gente vai. E aí depois desse primeiro impacto ali, a gente conversou e eu falei, eu não posso abrir mão. Eu tenho que ir, porque a prioridade é o reino de Deus. A prioridade é o reino de Deus. E aí a gente viveu essa experiência, eu vivi essa experiência muito forte. E eu sempre entrego muito isso a Deus mesmo. Eu me sinto, às vezes, até Abraão ali com Isaac, porque eu falo, Deus, o meu sacrifício não é literal ali da vida, mas o meu sacrifício é de que os meus filhos são seus e a minha prioridade sempre será o Senhor. Mas eu tive esse voto com Deus na adolescência que eu carrego e que norteia a minha vida até hoje e a minha maternidade. Que bom. E aí legal. a gente voltou pro Brasil com um pouco menos de um ano, por conta das condições de parto e tudo mais. A gente voltou, aí Ana nasceu, então foi um marco na nossa vida. Ana foi gerada toda em Cabo Verde, né? Quando tinha Olha. Que legal. as músicas tradicionais lá, o pessoal ficava preocupado porque Nanda dançava e tudo mais, Essa e o menina pessoal grávida pulando, ficava todo preocupado, com medo dela. Eu tava aguardando, né? E aí Deus preparou, nos conduziu nesse período. Voltamos para Santo Antônio e foi ordenado como pastor mesmo, tal, o processo de filiação à ordem dos pastores. E aí, em 2022, nós fomos convidados, né? Eu fui convidado para assumir lá os jovens da Primeira Igreja Batista de Valença. E aí ficamos ali durante 3 anos. E aí aprove o Senhor, né? Estarmos aqui, nos direcionar para esse tempo, né? Que Ele preparou de servirmos a UAI, a UAI, graças a Deus. E algo interessante é que a gente nunca se desligou do ministério com adolescentes, porque Savinho iniciou presidindo mesmo, né, uma rede de adolescentes tinha 15 com 15 anos de idade, e de lá pra cá a gente nunca se distanciou. Inclusive em Cabo Verde, que a gente foi pra uma área específica de música, chegou lá, tinha uma demanda de EBDs e de reuniões de Discipulado. programações de adolescentes, e acabou que Savinho assumiu isso a convite do pastor Emanuel. Então a gente sempre esteve Verdade, com gente. adolescentes. E lá na PIB também teve uma demanda que a gente foi pra jovens e acabou precisando assumir os adolescentes. Então a gente, durante todos esses anos, 15 anos aí, a De gente alguma nunca se forma. desligou do ministério com adolescentes. A gente entende, assim, quando eu penso na soberania de Deus, eu vejo essa soberania desenhada em pequenos detalhes, em experiências diversas da nossa vida. E é muito engraçado isso, porque a sensação que eu tenho, vocês estão aqui há 2 meses, mas a sensação que eu tenho é que vocês já estão com a gente há 5 anos. Sim.
né? Parece que vocês estão em casa, assim, com aquilo que vocês estão vivendo, fazendo. A gente está no meio sentindo dessa assim A gente mesmo. se sente Agora, também. A gente bem, teve graças o a Deus. Acampa Uai agora, e o Acampa Uai é um marco histórico, né? É o evento do ano. É o evento do ano ali, é um carro-chefe, não é tudo o que acontece, mas ele mobiliza Sim. boa parte da energia, da criatividade, do coração, de toda a equipe que está envolvida, né? Então, a Campa Uai aconteceu agora no final de junho, ali naquele feriado chamado de São João, e nós tivemos lá quase 300 adolescentes presentes ali, vivendo intensamente, foram 4 ou 5 dias? 4 dias. 4 dias, né? Vivendo intensamente aquilo tudo e tivemos uma experiência muito, muito interessante ali, muito profunda, né? E vocês estavam chegando, então, quer dizer, vocês mergulharam já dentro de um intensivão de 5, 6 dias ali no meio dessa galera toda. Eu, particularmente, amo trabalhar com eles lá, de estar lá, porque a sensação que a gente tem é de reviver a vida, né? Ver os sonhos, a esperança, o que há dentro do coração deles, a paixão, o amor, a maneira como o adolescente reage, por exemplo, à exposição bíblica. A gente que prega e prega para várias faixas etárias diferentes, eu percebo assim que as duas faixas que mais respondem profundamente às escrituras são os adolescentes e os idosos. É verdade. Não é interessante isso, né? Parece que na fase da juventude e na fase adulta existem respostas, obviamente, mas existem também muitas resistências, existem também muita distração, foco concentrado em outros interesses, né? E que talvez o fato de você deixar para trás a adolescência, enveredar pela juventude, depois a fase adulta, a criação da família, o desenvolvimento profissional, tire um pouco a perspectiva dessa ação soberana de Deus em várias etapas da nossa vida, nos nossos projetos, a maneira como Deus supre, como Deus abençoa, como Deus fala. Eu acho que a idade assim, jovem e adulta, a gente fica meio cético, né? Mas quando você vai chegando lá nos 50, 60, aí parece que você vai falando assim, puxa, eu estou perdendo meu tempo se eu não estou dando a atenção devida à verdade de Deus, né? Então eu percebo que existe uma aproximação maior. Agora, trabalhar com eles é muito bom, porque eles reagem às escrituras de maneira extraordinária. De maneira intensa. Intensa, profunda. É porque mas assim, intensa, mas sincera. Sincera. Não é assim, não é uma intensa desequilibrada. Você percebe que eles são realmente sinceros naquilo que estão se propondo, né? É que o adolescente, uma das características, né, de alguns teóricos que entendem, é que o adolescente é aberto à novidade. Sim. Então ele está aberto a conhecer novas oportunidades. E ele está aberto, consequentemente, As boas a novas. estar a receber a mensagem do evangelho, né? Então Perfeito. é excelente quando ele está no ambiente da igreja, porque ele está aberto a tudo. O perfil do adolescente está aberto a qualquer coisa e consequentemente coisas ruins, né? Só que ele estando no ambiente da igreja, ele está Exato. aberto e vai receber e Ao está que ele foi exposto, orientado dentro daquilo Eu acho que essa é uma princípio, dica importantíssima, né? Que você está falando aí atinge os pais assim de maneira Sim. intensa, muito forte, que é assim, ele é um ser aberto. Ele está buscando novas experiências. O cérebro dele está sendo amadurecido para tomar decisões e para viver o que for possível viver. Sim. Então, a depender do que ele for exposto, ele vai inclinar o coração. E uma coisa muito interessante, que além de muito aberto, esse entendimento é de um livro, O Cérebro do Adolescente, né? Que é do Daniel Siegel, eu acho, se eu não estou enganado a pronúncia. E ele fala que além da questão de abertura, o adolescente é grupal. Uhum. Então, se ele une a possibilidade de ser grupal e aberto na igreja, é um caminho excelente Exato. para que ele seja forjado naquilo que Deus tem para a vida dele. E é um caminho... Quer dizer, nisso o ciclo de amizades é fundamental. Vai ajudar né? muito. Com quem ele vai andar, né? Caminhar Esse com a ciclo. UAI, né? Exatamente. No domingo passado, nós tivemos um falecimento da mãe de um amigo de infância de Ítalo, né? Uhum. E quando a gente acordou logo bem cedo, acordou com a notícia e tudo, Ítalo falou, amor, eu preciso ir para esse enterro, né? É muito importante, a gente tem que estar lá, eu vou levar minha mãe e tudo. Não vou poder, a gente não vai poder ir para a igreja, vamos deixar para prestar culto à noite, né? Aí eu tinha acabado de acordar os meninos, aquela rotina de acordar 3 para todo mundo tomar banho, se arrumar pra gente chegar no horário. E aí eu cheguei para um dos meus filhos, não vou dizer o nome dele aqui não, porque como ele é adolescente, ele vai ficar chateado comigo se eu expor ele, né? Né? Adolescente, a gente já tirou ele. Só ficou 2. Né? E aí eu cheguei para um deles e falei assim, filho, a gente pode dormir mais um pouquinho, a gente só vai para a igreja à noite,
porque aconteceu isso, isso, isso. Ele sentou na cama e ele começou a chorar. Eu falei, por que que você tá chorando? Ele falou, porque eu quero ir pra igreja. Você não tá entendendo, e agora você me diz que a gente não vai. Ai, que interessante. E quando você falou que o adolescente é grupal, na hora eu pensei nisso. Eu falei, poxa, ele quer estar na igreja, quer estar com os amigos dele, cristãos. Então, aí eu falei com meu marido, eu falei, amor, tem como você deixar ele na igreja? Então ele falou, não, fala pra ele tomar um banho rápido, que antes de ir pro velório eu passo e deixo ele na igreja. Legal, olha que bacana. É interessante porque no livro ele cita 4. As 2 que eu citei. A terceira é a intensidade emocional. Sim. O adolescente é intenso emocionalmente. E a última que ele cita, que é muito interessante também, é que ele é de uma exploração criativa muito grande. Uhum. Então a gente vê grandes coisas que foram criadas por adolescentes, Sim. porque eles têm um pensamento fora da caixa, fora da curva, vamos dizer assim. Ele consegue pensar. E o reflexo de um dos dois, né? É essa intensidade emocional. Então ele chorou porque ele não podia ir para a igreja, porque ele estava vivendo aquilo intensamente, né? E a gente aprender a lidar com isso, e aos pais que nos assistem, especialmente, é importante ele entender essas fases, porque às vezes ele fica criticando, reclamando da fase que o adolescente está vivendo. E é essa geração que vive isso. Eu ia comentar, inclusive, sobre isso. É porque, às vezes, algumas pessoas, às vezes até de outras gerações, ou pessoas que estão envolvidas nos ministérios da igreja, às vezes falam assim, mas esses meninos só vêm pra cá por causa de... Acha que é clube, só vem pra ficar junto de amigos, só vem pra se encontrar. Que venha, ou então, né? só tá aqui porque tá tirando foto do culto. Gente, essa é uma estratégia de Claro, Deus para claro. atrair eles nessa geração, e a gente não pode subestimar isso. Então, assim, que venha por causa dos amigos, que venha por causa de um ministério que ele quer servir, seja um teatro, uma música. E aqui o Espírito Santo de Deus vai Com fazendo certeza. a obra, vai Impressionante. atraindo. E eu sei disso, o que você está falando é pura realidade, porque foi a experiência que eu vivi. A minha também. Intensamente, entendeu? Eu vi meus filhos numa fase de adolescência, que é uma fase assim de muita exploração, por causa da criatividade que eles têm, olhando para os caminhos, as possibilidades que se abrem diante deles e tendo que fazer escolhas. Sim. Então, boa parte das escolhas deles foram feitas exatamente a partir de compromissos que eles tinham assumidos aqui, com a área de comunicação, Sim. com a área de música. Então, eles tinham uma agenda, e isso fazia com que eles se afastassem de outras possibilidades que foram surgindo ao longo dessa faixa etária, não é? Perfeito. Então, eu acho que é correto isso. Os pais têm que estar atentos a essa questão. Eu lembro da minha fase, eu vivendo a adolescência, né? E as pessoas às vezes falavam assim... não tá acarretada demais de coisa da igreja, não. E eu queria cada vez mais me envolver nas coisas da igreja, porque eu mesmo tive uma percepção, e quando a gente começou a ter a experiência de liderar adolescentes, a gente compartilhava sempre isso. Quanto mais você está envolvido no serviço do reino, mais constrangido você fica a pecar. Exatamente. Porque você não é mais um adolescente solto ali dentro de uma escola, você é o menino da igreja que tá na recepção. Você tem um peso de responsabilidade. Você tem um peso, e a gente às vezes desconsidera que o adolescente tenha essa maturidade, essa consciência, mas ele tem. E pesa diferente quando ele erra, quando ele tem um compromisso com uma igreja, com uma liderança. Então, Ele assim, vira um alvo, né? ele vira. Então, assim, é importantíssimo você estar muito envolvido no serviço. Você, pai e mãe, as questões acadêmicas são importantíssimas, mas não prive seu filho, não negocie das prioridades e da seriedade dele com o compromisso de estar envolvido nas tarefas da igreja, porque isso vai fortalecer a fé dele. Uma coisa que Nanda fala é muito importante. Eles estão chegando agora, a gente não falou isso pra eles antes, né? Mas existem pais, e já ouvimos de pais, que não deixam os filhos irem para a programação dos adolescentes como castigo. Porque tirou uma nota baixa na escola, porque deixou de fazer uma tarefa doméstica. Já pensou? E isso me deixa nervosa, angustiada, porque assim, a gente tem aqui gerações diferentes de adolescentes, né? A adolescência do pastor foi diferente da nossa, pela diferença de faixa etária, né? Mas uma coisa que eu acho que é comum a todas as nossas gerações de adolescentes, Deus, ele não muda. Estar na presença de Deus nessa fase da vida fez a diferença pra gente. Com certeza. Né? Como é que foi pra sua adolescência, pastor? O senhor já era crente nessa época da adolescência? Na verdade, eu venho de um lar cristão, mas durante um período nós ficamos distantes, e eu retorno para a igreja na fase junior. Sim. E me engajo com adolescentes com 11, 12 anos de cabeça,
para mim, foi muito importante. O senhor já era engajado assim, como o senhor é hoje, de tocar, de usar Exato. Assim, como eu comecei a tocar violão naquela época, com 12 anos de idade, eu tocava bem pouquinho, mas o que eu sabia tocar já ajudava, né? Então, eu comecei a ser convidado por várias organizações da igreja para viajar com eles, fazer viagem missionária, né? Então, eu viajava com a juventude, viajava com... Imagina, eu viajei com a Sociedade Feminina Missionária, né? Aleatório. Porque ia tocar violão e eu gostava, porque nessas viagens você vê muita coisa, você aprende muita coisa, né? Então, envolvimento total. Aí fiz Embaixadores do Rei, depois adolescentes. Quando eu estava nos adolescentes, eu era professor substituto da escola dominical. Então, era assim, eu amava quando o professor faltava, eu tinha que dar aula. Substituir. Eu nem sabia para onde eu ia às vezes com a aula, mas eu pegava lá, estudava e ia dar aula, né? Então, esse tipo de aprendizado distancia você das más influências. Sim. É a ocupação, né? Você vai se ocupando de coisas que vão... como o senhor falou dos filhos do senhor, que eles se ocuparam de coisas da igreja, que evitaram que eles estivessem em outros ambientes. E as escolhas... que a gente falou, né? Quanto mais você está exposto... Né? O que aconteceu com nossos pais é que eles incentivavam isso, né? Eu também concordo com você, com essa questão de quando um pai priva o filho, você não vai no Acampa Uai porque as suas notas estão ruins. Gente, a nota ele recupera. A vida espiritual não, a oportunidade de crescimento espiritual não. Aí a janela, né? O que o senhor tem falado bastante curto, das portas, né? Exato. As portas que se abrem aqui na adolescência é uma fase essencial. Exatamente. Você está entre uma porta aberta e uma porta que vai se fechar. Então, se você não aproveitar esse vácuo aqui, esse espaço aqui, perdeu, você não recupera mais depois, não é? O senhor acha que os pais hoje, pelo fato de virem de uma geração diferente da dos filhos, não conseguem fazer essa compreensão? Por que eu estou te falando isso? O pastor Sávio, ele tem um exemplo ali dos tipos de gerações que a gente tem hoje convivendo todas no mesmo espaço, né? Quais seriam, pastor? Então, a gente, hoje, dentro de algumas análises sociológicas, né? A gente tem os baby boomers, que são aqui os filhos depois da Segunda Guerra. Tem as gerações X, Y, Z, que é a minha. E aí, depois, na verdade, eu estou entre a Y e a Z, né? Nanda tá no fim da Y ali. Né? Eu sou um baby boomer, viu? Eu já tenho 40. Eu senti uma afronta na fala dele ali pra mim. Você percebeu, pastor? Não, ele te chamou de mais novo. Chamou de mais velho, chamou. Não faça isso. E a gente tem a nova geração chegando, né? Que é a geração que está ingressando na UAI agora, que é a geração alfa. E alguns já consideram que está chegando a geração beta e, assim... Você pulou os millennials aí. É os millennials, mas os millennials é a Z, né? Eu não sei mais, porque tem os baby boomers, depois a geração X, os millennials, a geração Z e a geração alfa. Isso mesmo. X, Y, Z só muda, porque vai depender do teórico, né? Aí muda a nomenclatura. A depender do teórico, ele vai mudar a nomenclatura que vai chamar. Mas o fato é que as gerações, elas têm se encurtado. Antes, se você tinha 40 anos, mudava a geração. Foi para 20, 10. Tem gente dizendo que tem de 5 em 5 anos trocando a mudança geracional. Imagina pra gente que em algum momento pode ser que a gente pegue dentro da UAI 3 gerações diferentes, né? Corre o risco do um que tá saindo no final, um que tá chegando e a geração do meio. Ser uma geração diferente. E serem gerações diferentes. Então a gente tem esse grande desafio pra gente aprender a lidar com essas diferenças. E os pais, especialmente quando lidam com os adolescentes, eles precisam entender que eles estão lidando com uma geração diferente da deles. Sim. E é claro, a gente tem uma mudança geracional porque as coisas que estão ao entorno são diferentes. O senhor, na sua adolescência, não tinha celular, tecnologia, tinha? Não, que jeito que é isso? Não, tinha. Não, tinha. E já tá virando até graça essas diferenças drásticas entre as gerações, porque, por exemplo, eu tenho visto nas redes sociais o pessoal falando assim, aqui eu acho que não vai ter um pra bater diferente, mas atender o celular, como é que você atende, Anansa? Como é que eu atendo? Finge que tá atendendo o seu celular. Atende seu celular, tira. Com a celular. Com a mão. Pega, arrasta pra cima. Ai, meu Deus! Arrasta pra cima. Eu faço assim, ó. Eu faço assim, ó. Mas você é um eterno adolescente mesmo, viu? Ai, gente. É porque a nova geração faz assim. Eu faço assim. É porque o antigo tinha um celular. Não, eu lembro que a gente tinha um telefone. Eu faço isso. Eu faço. Você é antiguinha, né? Gente, muito coroa eu tô. Mais velha que eu. A Nossa ainda deslizou, as gerações mais novas atendem já assim, inclusive. Porque tem, por exemplo, meus filhos.
eles não falam direito por ligação. Não. Eles querem falar com os avós. Chamada de vídeo. Eles vão falar de chamada de Ai, vídeo. amor, é assim, atende aí. Daqui a pouco a gente dificilmente vai ter uma galera... alguns amigos meus não ligam por ligação, eles ligam só de chamada de vídeo. Aí ele fez assim, ó. Né? Ó, Eu percebi logo. eu faço É a idade, isso. mas é a convivência, né? A convivência um pouquinho. Não, Você volta pra casa comigo. trabalho com adolescente, sou mãe de adolescente, igreja sirvo com adolescente. Então, Foi. Então, a gente, Atualizadíssimo. essa diferença gigante que a gente tem, né? De, às vezes, um pai que não tá sabendo lidar com um filho que é de uma geração diferente. O senhor não teve contato celular. Eu tive a transição, né? Quem é da internet, eu tinha um Nintendo, e o Nintendo 2000 era fita. O meu foi um Motorola da soprava, Xuxa. Né? Os meninos hoje só jogam na nuvem, né? Eles jogam tudo online. A gente não sabia o que era isso. A gente já era fita. Quando não pegava, soprava para ele funcionar direito. E as gerações antigas tinham o Atari, tinha um botão. sim. Hoje o PlayStation, o Xbox tem 13 botões. Então você vai mudando como a geração se comunica de um modo geral, porque a cultura que está ao seu redor influencia na maneira de viver. Agora, isso é um desafio para as novas gerações, para as gerações antigas, trabalhar com as novas gerações, né? Porque, de uma certa forma, você tem a experiência, no meu caso, eu tenho a experiência, a vivência, mas eu posso não ter o meio de comunicação para chegar neles. Eu me lembro que uma vez aconteceu um negócio numa campa, foi bem no início, quando isso tinha acabado de chegar e estava trabalhando com a gente, e nós temos aqui na nossa comunidade um dos nossos líderes pastores, ele é um psicólogo muito renomado aqui, não é? E ele ia ser um dos preletores. Então eu estou sentado aqui, ele está sentado atrás de mim, cada um com suas devidas esposas tal, e o Wilson estava falando. E o Wilson começou a dizer algumas coisas, e todos os adolescentes começaram a rir, e eu vocês não boiei. entenderam. Eu boiei. Eu Então, tava nesse acampamento. eu olhei para Cleo olhou para mim, não entendi. Aí daí a pouco ele falou outra coisa, eu não entendi novamente, eu olhei para Cleo olhou para mim, aí eu virei para olhar para o Tiago que estava atrás. O Tiago é 15 anos mais novo do que eu, não é? Quando eu olhei para ele, que era professor universitário, professor na UFBA e tudo, que eu olhei para ele, ele fez assim. Também não tava entendendo nada. Quer dizer, 15 anos de diferença de mim, ele não estava entendendo o que o Wilson estava falando lá, que era de uma geração mais nova. Então, a gente tem a experiência, a base da experiência, mas nem sempre tem a linguagem para comunicar. E um ambiente tem que respeitar o outro. Quer dizer, eu tenho que respeitar a ideia de viver uma nova geração e compreendê-la do prisma da modernidade da linguagem, do avanço tecnológico, e o adolescente precisa ter essa sabedoria de olhar para a pessoa mais de idade e entender que ela tem uma carga de experiência muito grande sobre os ombros que pode ser transmitida para ela, que se ele absorver um pouco disso, ele vai ser mais sábio. É porque o risco que o adolescente tem de ser prepotente, né? Ele achar que sabe todas as coisas. Tá meio que latente nessa fase, a gente achar que é como o seminarista, né? Que sai logo da faculdade, do seminário, ele acha que tá tudo errado. Exato. Ele acha Ele é o teólogo. Exato, né? O adolescente acha, olha pro pai e fala, meu pai faz tudo errado, quem sabe fazer certo sou eu. Mas perde-se muita oportunidade, a gente, enquanto liderança de adolescentes, precisa incentivar cada vez mais esse diálogo intergeracional. Perfeito. É entender como que nós podemos extrair a sabedoria das gerações mais antigas e aplicá-la dentro do contexto da nossa nova geração, que é uma nova forma de comunicar. Mas, por exemplo, o evangelho, ele é o mesmo. Ele é o mesmo pregado e a gente precisa receber dos mais velhos, né? E aprender a comunicar para essa geração. Essa geração recebe de maneira diferente. A grande questão é que o adolescente ele tende a achar que como o pai, o avô, não tem o mesmo conhecimento tecnológico que ele tem, não lida com o mesmo aparato tecnológico, então que ele também não tem conhecimento suficiente. Só que quanto mais idade você tem, mais o seu campo de visão foi ampliado. Então você enxerga a vida de prismas que a geração mais nova não consegue enxergar. Sim. Lá no acampamento nós temos um tempo sempre com rapazes de um lado e moças de outro, né? E eles fazem perguntas, não foi, Ana? Você trouxe um conjuntão delas aí, né? Vamos ver se a gente consegue responder algumas das perguntas que eles fizeram aqui, senão o nosso tempo vai acabar aqui, a gente não vai avançar, né? A conversa tá boa. Uma coisa que ficou muito latente, assim, nós fizemos um filtro, né? Mas das 120 perguntas que não tinham sido respondidas, por volta de umas 25, 30, giravam em torno do relacionamento com Deus. A gente vê hoje que é uma geração que se aproxima de Deus,
que tem buscado a Deus, que tem... A gente... É muito pouco comum a gente ver dentro de uma igreja hoje que mantém ainda a escola bíblica dominical, porque infelizmente muitas igrejas hoje não estão mantendo mais a EBD, né? Nós vemos uma EBD de adolescentes hoje lotada, com 120 adolescentes. Esse é um fenômeno bastante interessante que tem acontecido. Isso, assim, não estou dizendo aqui para a gente se vangloriar enquanto IBAN, mas com muito temor no coração, nós temos visto uma geração sedenta. Nós temos os nossos cultos de adolescentes sempre cheios, eles estão participando das redes, dos pequenos grupos, eles estão o tempo todo envoltos na busca da palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de viver uma vida com Deus. Mas não tira a dúvida da cabeça dele, e que muitas vezes no anonimato do recadinho ali, ele consegue falar aquilo que está dentro do coração dele. E algumas dúvidas vieram para a gente em torno de o que significa realmente andar com Deus. Como é que eu posso ter uma evidência concreta de que Deus falou comigo? Eles têm vivido uma vida hoje de que é tudo tão palpável, né? Então, assim, para o adolescente hoje, ou é ou não é, tudo dele é 8 ou 80. Até mesmo você conseguir, ele tem que ver para crer, né? E isso tem inquietado muitos adolescentes hoje, de que eles precisam ter essa evidência concreta de que Deus falou com ele, de que Deus está na minha vida. Como é que eu tenho certeza que eu sou salvo? Várias perguntas vieram nesse sentido. Eu compreendo, inclusive, essa crise ser um pouco mais acentuada nessa geração, porque nós temos visto uma realidade muito clara de exposição de espiritualidade, se assim pode se chamar, nas redes sociais, a qual gera muita comparação, porque eu olho como é que essa pessoa, esse jovem, essa pessoa tem uma espiritualidade com esse tipo de experiência e eu não. E aí esse evangelho muito no que eu sinto, né? A gente tem visto essa propagação do evangelho do que eu sinto. E se eu não sinto, então eu sou anormal. Se eu não sinto dessa forma, então eu não tenho Deus. E a gente precisa tomar muito cuidado com isso e acho que de alguma forma blindar com o conhecimento bíblico os nossos filhos, nossos adolescentes, para que eles entendam que aquilo que vem de Deus e a forma como Deus nos toca e nos alcança e habita em nós é da forma que está descrito na Bíblia. Isso, né? Esse é o ponto-chave. E aí é conhecer a Bíblia e incentivar através da EBD, através das disciplinas em casa, o conhecimento bíblico e o aprofundamento bíblico, não de ouvir falar. O que eu escutei dos meus pais, o que eu escutei de tia Nança, do pastor, sabe? Não, mas aquilo que eu estou me alimentando e buscando entender das escrituras. Porque aí eu não vou ter um comparativo daquilo que eu vejo que alguém viveu e disse que era Deus movendo, mas sim daquilo que eu sei que Deus faz e como ele faz. Porque a própria escritura diz que Deus é o mesmo ontem, hoje, para todo sempre. E ele descreve como quer ser adorado e a forma como ele se manifesta a todos aqueles que o adoram e que têm a ele. Então, assim, eu acho que é buscar mesmo ensinar e doutrinar biblicamente. É conhecimento das escrituras. E você sabe, porque assim, às vezes eu concordo 100% com o que você está falando, só que às vezes os pais pensam assim, eu não fiz teologia, não tenho condições de ensinar meu filho. Veja, você falou de janelas, né, lacunas, que os pais não podem perder: a infância, a fase junior e a fase adolescente. Em cada uma dessas fases, um elemento assim, fundamental que vai ajudar na base de conhecimento deles é justamente a contação de histórias, os telling stories, e os fatos que aconteceram narrados nas escrituras. Então veja, quando Hebreus, o autor de Hebreus escreve sobre essa questão dos sentimentos, essa controvérsia entre o que é a fé. A fé é um sentimento, é uma crença, ou é a materialização de alguma coisa palpável, concreta, né? Ele diz assim, ora, Hebreus capítulo 11, perdão, mudou aqui, ele diz assim, pela fé, Abel, está contando a história de alguém, quem é Abel? Como é que foram as coisas que aconteceram com ele, né? Pela fé, Abel oferece um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas, por meio da fé. Mesmo depois de morto, ainda fala. Olha, que coisa impressionante, né? É um fato isso. Ele morreu, mas a experiência dele
continua Ele falando. continua. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Já tem outro elemento aqui da fé, que é servir a Deus, agradar a Deus, e que você necessariamente não está sentindo nada, mas você está fazendo algo que está debaixo da orientação de Deus. De fato, aí ele diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que dele se aproxima creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Sim. Que é galardoador daqueles que o temem ou buscam, né, como diz a outra versão. Então, é importante que a gente trabalhe com o adolescente nessa perspectiva do ensino bíblico, mostrando os fatos. Daí para frente ele vai abrir assim uma cortina de exemplos de pessoas que passaram pelas mais diversas experiências, algumas muito gostosas e outras muito duras, através das quais entenderam quem Deus era, perceberam a presença de Deus, mesmo que pudessem sentir ao contrário. Quando ele fala sobre Jó, Jó foi um camarada que sofreu absurdamente. Se tem alguém que poderia advogar com toda a convicção assim, eu não senti Deus, foi Jó passando por toda a experiência ruim que ele passou. E, no entanto, no final do livro dele, ele diz assim, eu conheci a Deus só de ouvir, mas agora os meus olhos estão vendo Deus. Né? Então, essa é uma perspectiva legal de você ensinar para o adolescente, e não só para o adolescente, para o adulto também, as histórias bíblicas, aquilo que os personagens bíblicos viveram, experimentaram nessa busca, nessa vivência intensa com Deus, que vai muito além dos sentimentos humanos. É o que Jesus fez no seu O tempo ministério, todo. e o que hoje o pessoal sistematizou e chamou de storytelling. É a contação de história, que hoje é matéria, qualquer matéria de marketing, publicidade, você vai ver isso, você vai ver campanhas publicitárias usando histórias para te comover, e que Jesus sempre utilizou, e que a Escritura sempre teve contando história, porque isso vai mexer com o coração. E é quando o Evangelho realmente entra em nós, né? É quando nós somos tocados pelo Espírito e vai comover. Claro que nós não por meio de um emocionalismo, mas por meio daquilo que Deus tem para fazer por meio das histórias, as histórias bíblicas que são relatadas hoje, e um instrumento que nós precisamos conhecer, né? A contação das histórias, e principalmente para as novas gerações, que são muito atentas a isso. Agora, sabe o que é mais incrível de ensinar e instruir adolescente? É que o adolescente, ele não se bate com incoerência. Não, isso é fato. E se você ensina e ele encontra qualquer faro de incoerência, seja no comportamento da liderança, dos pais, de um amigo, ele vai de forma muito ativista em cima de que está errado. E às vezes eu encontro em algumas conversas mais particulares um certo desafio com os pais, porque eu sinto que além de não se achar apto para o ensino, eu acho que eles percebem que se eles ensinarem demais, vão ser confrontados em algumas práticas que talvez não estejam dispostos a abandonar, e que aí sim, se tem um adolescente que o confronta na sua espiritualidade também, na sua prática... Você acha que isso é intencional ou é uma fuga? Eu espero que seja uma fuga, né, pastor? Meu Deus do céu, também. Mas eu já percebi em algumas conversas, eu já percebi que tem essa preocupação de ser confrontado pelo próprio adolescente, né? Você acha que é por isso que hoje a gente vê uma diminuição de culto doméstico dentro de casa? Eu acho que também pode ser reflexo de uma preguiça, né? De uma ocupação de outras prioridades, mas pode ser também, né? Essa questão da confiança é muito interessante. Eu acho que foi no Summit desse ano que o Craig Rochelle, ele fala que uma da característica da liderança do futuro é a confiança. Sim. Então, e ele traça ali 3, eu não vou lembrar agora exatamente, mas ele traça ali 3 características que o líder do futuro precisa ter, e é a confiança. Por quê? Porque a nova geração, ele precisa confiar no líder. E aí ele faz um relato muito interessante dessa perspectiva, de como as gerações vão mudando, e antigamente o líder, a gente pode perceber que ele era imposto, né, pelas suas características, e ele impunha a sua liderança. Meio na marra, na força, né? E a galera aceitava. A autoridade era no grito. Hoje não rola. Não rola. Não. Se eu, como pastor que estou chegando aqui, quiser impor minha liderança a goela abaixo, perdi a galera. Já perdi. Então eu preciso... E é o que eu tenho tentado fazer, a gente tem conversado sobre isso, é ganhar a confiança deles para que eles possam me ouvir. Sim. Pô, hoje tem muita voz para ouvir, tem muita gente falando. Exato. E aí é o que os influenciadores têm muito a ver com isso. Perfeito. Por quê? Porque eles geram para o público transparência e tudo mais, e as pessoas começam a confiar neles. Até nas suas fragilidades, né? Como se eles fossem uma fonte
saudável e segura de receber informação. Mas nós sabemos que a maioria dos influenciadores vão influenciar para aquilo que é o desejo deles. Sim. E a gente precisa ser influenciado não somente por homens, mas especialmente pela palavra. E é aí que está a grande diferença. A gente precisa gerar que os adolescentes confiem em nós quanto líderes, que nós vamos ser referência para eles na propagação e pregação da palavra de Deus, que é a base das nossas vidas. E mostrar isso com experiência. E né? ter Isso. coragem de dizer como Paulo, né? Sede meus imitadores como eu sou de difícil, Cristo. tá Porque muito difícil. a dificuldade que eles têm de entender e de viver aquilo que esse Deus, que para eles é invisível, né? Eles vão ver essa visibilidade desse Deus vai ser através das nossas vidas enquanto liderança, né? Não E é a gente assim, precisa apontar para o adolescente não quer ver um pai perfeito, uma mãe perfeita. Não. Ele quer ver um pai coerente. Exatamente. Então, assim, o pai precisa ter coragem de ser vulnerável. Sim. Eu errei. Eu me lembro que uma vez eu cometi um erro num processo de disciplina do meu filho, assim, ele me levou num estágio de... Passou do limite, né? Subiu assim, esquentou demais e eu parti para cima dele com raiva, não é? E depois aquilo ficou tenso entre nós e tudo, ele saiu, se ausentou e aí eu falei, poxa, eu Me excedi, exagerei né? na dose, eu me excedi e tal, e aí eu fiquei pensando, e agora? Eu devo chamar ele e pedir perdão? Mas se eu pedir perdão para ele, eu vou perder minha autoridade. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que eu havia errado. Então eu precisava ser sincero, eu precisava dizer para ele que eu errei na maneira como eu me expressei, como eu avancei para cima dele, mas mesmo que aquilo que eu estivesse defendendo fosse a coisa mais correta. Sim. E aí eu fui, rapaz, como é difícil você chegar para um filho adolescente e você pedir perdão, porque você errou. E aí eu fui todo cheio de dedos, achei que ele não ia atender e tal, e para minha surpresa ele reagiu super bem. Ele falou, pai, eu sei que você errou, mas eu também errei. E que assim, no legal. instante em que eu reconheci meu erro, ele também reconheceu o dele, né? Legal. Por quê? Porque o adolescente anseia por essa questão da coerência. Fato. Uma coisa, enquanto professora, eu vou fazer, não entregando muita idade, mas quase uns 20 anos de professora já. A Nanda entregou sem preocupação, né? Já tenho 40, vou fazer 41, tá tudo certo. Eu sou milênio, não sei qual dessas gerações aí Mas que eu sou. atende o telefone assim. Não, porque eu sou jovem, gente, eu sou moderninha, né? E uma coisa que eu percebo muito lidando com o adolescente todos os dias, quanto mais ele percebe que você é real, de carne e osso, e você também erra, e você consegue reconhecer os seus erros e traçar uma rota, mostrando para ele que você está buscando sempre melhorar, ele passa a confiar mais em você. Né? Então, assim, eu não tenho vergonha de me vulnerabilizar tanto para os meus filhos quanto para os meus alunos. Chegar e falar assim, gente, eu errei. Eu deveria ter feito isso e eu fiz isso. E eu preciso corrigir o meu erro, eu quero pedir desculpa, quero pedir perdão a vocês, sabe? E a partir de agora a gente vai corrigir isso juntos. O adolescente se sente mais seguro quando ele percebe de que você tem coerência com aquilo que você está fazendo, mas a gente também tem que passar confiança para ele e tentar acertar e não ficar naquele mesmo erro, né? Porque eu acho que o digital influencer, essa pessoa que está o tempo todo aqui nesse acesso em que ele consome só aquilo que você quer que ele consuma, ele passa para o adolescente algo que é diferente dos bastidores. Com certeza. Os meus cheio filhos, de filtros, né? Os meus filhos me veem realmente como eu sou. Então, quando eu tô com raiva, quando eu tô frustrada, quando eu tô cansada. E uma coisa que melhorou muito na minha relação com eles e com os meus alunos é conseguir dialogar com eles expressando exatamente aquilo que eu penso às vezes. E às vezes eu percebo que muitos pais não falam com medo de se vulnerabilizar. Do filho olhar para ele e falar assim, meu pai é frágil. Meu pai tá errado. Meu pai é inseguro. Às vezes, por exemplo, eu tô muito estressada, eu tô muito cansada, passei por um dia muito difícil e meus filhos estão naquele furacão, quando entra os 3 no carro na hora do almoço, os 3 com fome. E às vezes aquele dia caos. E eu chego, respiro fundo e falo, gente, o negócio é o seguinte, eu não tô num dia bom. Eu tive um problema assim, eu preciso da ajuda de vocês, porque do jeito que eu estou agora, se vocês continuarem nessa vibe, Vai ser surto coletivo. Eu vou explodir. Surto Exatamente, grupal. um surto grupal. Pelo amor de Deus.
Mas até eu desenvolver essa maturidade de chegar e mostrar pra eles de que eu não tô bem, tem pai às vezes que não consegue, que precisa manter aquele status de que eu sou o líder da casa, eu sou o chefe do lar, eu sou perfeito. Ele não quer isso. É. Ele não quer. Como é que a gente poderia ajudar um pai hoje? Que conselhos a gente poderia dar para um pai? Acho, o pastor Abraão, acho que de todos daqui é o que vai saber mais dizer, mas uma leitura que eu faço sobre essa questão pais e filhos na adolescência é a dificuldade que o adolescente tem e que o pai tem de entender que ele não, o adolescente não é mais uma criança, mas ele também não é ainda um adulto. E esse impasse de como ponderar de que você não pode ter esse comportamento, você não é mais uma criança, mas ao mesmo tempo você não pode fazer isso porque você ainda é novo demais para isso. Então assim, eu não sou criança o suficiente, mas eu não sou adulto o suficiente. E essa crise que fica aí durante esses 5 anos, eu acho que atormenta tanto o juízo do pai, que não sabe às vezes como reagir, até onde soltar e até onde prender, quanto do adolescente que fica em crise, mas eu já sou grande o suficiente para me comportar dessa forma, mas não sou grande o suficiente para poder fazer isso. E eu acho que essa crise gera muito desgaste, às vezes, nos relacionamentos ali familiares no período de adolescência. E buscar essa compreensão exige, além dessa disciplina que vem de Deus mesmo, do fruto do Espírito, exige, às vezes, de questões que são emocionais. E tratamentos de coisas que talvez a gente não quis mexer durante muito tempo na nossa vida enquanto pais e que vai exigir da gente. Talvez alguns processos terapêuticos. E de se encontrar, às vezes, ali com a nossa adolescência, com a nossa infância, com os traumas que foram gerados em nós em algum momento. Não foram tratados. Para que a gente não chegue nos nossos filhos ou com um extremo de superproteção ou com abrir mão e demais. Deixar solto para que você não viva o que eu vivi. E aí, às vezes, a gente peca nos excessos, não querendo que os nossos filhos passem por algo que a gente passou, sendo que, na verdade, os nossos filhos não vivem a nossa história, e a nossa história não é a história dos nossos filhos, são realidades, gerações, pais diferentes, às vezes condições diferentes, e até gerar isso, e o pai e o adolescente entender isso, precisa de muita comunicação, né, pastor? Então, assim, o que eu penso sobre isso é que a gente não pode pensar em adolescência quando os filhos estão adolescentes. É verdade. Isso, Cléo sempre falou isso para mim, e ela sempre, Cléo, minha esposa, é sempre uma mulher muito antecipada. Ela enxerga as coisas antes e ela começa a se preparar antes. Então, eu me lembro que ela chegou para mim com um livro que falava sobre por que os adolescentes ficam irritados. Não lembro exatamente de quem era o livro. Ela falou: Abraão, a gente precisa ler esse livro antes dos meninos chegarem na adolescência. Você se antecipa a isso, porque de fato você vai lidar com um turbilhão de emoções, você vai ser confrontado, você vai ter que perceber agora até onde estão os limites, e na relação com o adolescente, você não pode deixar o adolescente completamente solto, justamente porque ele ainda não é esse adulto que você falou. Ele é desmiolado, né? Ele não tem desenvolver o cérebro todo. Ele não tem um nível, cognitivamente ele não está pronto, o cérebro dele não está maduro. Quer dizer, ele vai chegar a atingir um nível de maturidade lá para os 23, 24, 25 anos de idade. Córtex pré-frontal, né? Exato, então tem um desenvolvimento aí físico que ele não sabe ainda. Então ele não é mais uma criança, mas ele não tem condições de tomar decisões. E você precisa, uma coisa que eu acho bacana é que nessa fase, quando você se prepara antes para trabalhar com o adolescente, é você aprender a fazer os combinados com eles. Então, se você faz o combinado, se você trabalha o combinado, ele respeita o combinado. Combinado não sai caro, Exato. Né, pastor? Algumas vezes... cumprir o combinado. Exatamente, você está cumprindo o combinado. Então, algumas vezes, o que você vai propor para ele é uma coisa que ele não gosta. Sim. E se você não tiver combinado isso e você não tiver um diálogo com ele, você vai sair perdendo. O adolescente tem um raciocínio muito rápido. É verdade. Mesmo que ele não tenha o desenvolvimento cognitivo que o adulto tem, mas ele raciocina rápido. E às vezes a resposta do adolescente deixa sem chão. Então, uma das coisas que eu aprendi é que eu tinha um determinado momento, quando eu queria iniciar um assunto, não no nosso debate pronto, mas uma coisa que eu precisava elaborar e iniciar, eu precisava primeiro me aproximar. Justamente numa fase que eles não querem conversar, eles se isolam, ele fecha a porta do quarto, ele quer ficar no escuro, ele não quer interagir com você. Então nessas horas eu tinha que caminhar até ele. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei no quarto, com o Lucas foi mais difícil do que com Bia. Bia interagia um pouco mais, o Lucas nessa fase ele fechou um pouco mais. Então eu entrava no quarto e ele estava na cama mexendo com o celular ou fazendo alguma coisa e tal, e eu sentava no chão do lado da cama dele
e ficava ali. E ele continuava fazendo o que estava fazendo. E eu Já ficava sabia ali. que vinha coisa lá. E eu ficava. E um dia eu fiz isso e ele falou assim, depois de uns 10 minutos que eu estava ali, que ele viu que eu não ia sair mesmo, ele colocou o celular de lado e falou, o que é que tá rolando? Aí eu disse a ele, nada. Aí ele ficou assim me olhando como quem tá dizendo, como assim nada? Como assim? Eu disse, só queria ficar aqui um pouco do seu lado, perto de você. Aí desarmei ele na hora. Aham. Aí ele levantou a mão assim, me abraçou assim, e aí deitou de novo. Aí eu falei, preciso precisar conversar um negócio com você. Aí ele viu que não era nada. Aí a gente conversou. Então, assim, eu acho que essa aproximação é muito importante. Quer dizer, você se preparar antes, você respeitar o tempo e você ser firme naquilo que você se propõe, nas normas, nos ensinamentos morais, nas regras da casa. Você se propõe a ajudar de uma maneira firme, sem ser mal educado e sem ser sempre punitivo. Verdade. Uhum. Não é? É aquela coisa que você precisa elaborar mais, você precisa responder perguntas, você precisa caminhar, mas tem uma regra na casa. E a regra é essa aqui, você vai cumprir essa regra. Verdade. São desafios, né? Não é simples assim Bem, não, viu? Vocês vão chegar lá, não é tão Não simples é que nem assim. receita de certeza. bolo. Não. Não, e assim, eu vivendo a adolescência com meus filhos agora, eu falava assim, não, eu vou tirar de letra, porque eu trabalho com adolescente há muitos anos e tudo, gente. Não é a mesma coisa. Cada dia é uma luta, É. né? É. Tem dia que são dias ótimos, que eu falo assim, ai, Senhor, eu queria que o dia de hoje não acabasse. Mas tem dia que eu falo assim, Senhor, volta Acaba, logo, o Senhor pelo podia amor de voltar Deus. hoje. Apressa-te em socorrer-me, Senhor. Eu queria que o Senhor voltasse hoje, Meu já não tá dando Esse mais. caos aí foi grande mesmo, né? O desejo assim rápido. Né? Gente, essas perguntas eu vou ter que virar bate-pronto aí, né? Vamos lá. Senão a gente não vai vencer, não. Qual a Vamos lá. importância do tempo devocional na adolescência? Opa. Em qualquer época da vida, o tempo devocional é importante, né? Não existe tempo mais importante em qualquer época. Na adolescência é também, porque é o que vai dar sustentação pro adolescente diante da pressão que ele vai sofrer, e especialmente a pressão no colégio, na escola, com pessoas que são inteligentes e que eles vão admirar. E todos os pais precisam saber disso. Quando você coloca um filho na escola, ele vai se defrontar com pessoas que são extremamente inteligentes, que são carismáticas, que vão atrair a atenção deles e que vão trazer uma verdade diferente da sua. É. Então, como pais, é importante que você estimule a vida devocional deles, sem ser uma imposição, uma obrigação. Eu conheço pais que querem fazer culto doméstico e vira um negócio longo, difícil, pesado. O pai só falta colocar uma cadeira atrás da outra e formar uma igrejinha e pôr um púlpito dentro de casa, né? E não é assim que você faz. Você usa um filme, você usa um vídeo, você usa um texto rapidamente, mas eu acho uma coisa que é importante é que nessa questão do culto doméstico, da devocional, da família, os pais aprendam muito mais orar pelos filhos do que propriamente falar, olha aí, fica forçando o filho a orar. Você não precisa. Tem filhos que oram com muita naturalidade, eles têm isso dentro deles, eles fazem isso. Tem outros que não gostam. E o pai insiste, ele vai se tornando cada vez mais superficial na maneira de orar. Observe Mecânico, né? isso. E Porque aquela assim é uma oração obrigação. repetitiva. Então, quanto mais rápido ele fizer, não, Acabou. eu faço, acabou, e aí eu satisfiz o meu pai, satisfiz a minha mãe, e acabou. E ele se torna superficial na relação com Deus. E tem um estudo, tem um Barna Group, é um grupo americano que faz muitos estudos Pesquisas. muito legais. E tem um que, vou fazer uma colinha aqui, que é o The Open Generation, e ele fala que 84% dos adolescentes que se dedicam à Bíblia tem a seguinte afirmação: dos 100% que leem a Bíblia, 84% acredita que a Bíblia ajuda a entender o seu propósito e viver com sabedoria. Sim, Então, perfeito. o próprio adolescente consegue fazer essa análise de como a Bíblia vai ser muito importante para ele, não exclusivamente no aspecto espiritual da vida dele, mas da vida relacional, de como a Bíblia impacta positivamente na vida de um adolescente, nas suas decisões e em Perfeito. tudo que envolve a vida dele, especialmente, claro, na perspectiva de salvação por meio de Jesus, mas também do modo social que o adolescente é esse ser que se relaciona. A Agora, Bíblia senhora, é essencial. O senhor acha, pastor, que os adolescentes hoje realmente eles leem a Bíblia? Talvez eles leem da maneira errada. Eu acredito que tem muita gente Ou que num lê a Bíblia. formato diferente também, né? Eles leem de maneira, às vezes, muito corrida
E a gente perdeu aquele senso de meditar, né? A gente perdeu, e você não vai ver na Bíblia, leia a Bíblia. Você não vai ver, eu medito na tua lei de dia e de noite. Eu medito, a meditação é diferente da leitura. Então, eu acredito que tem muita gente lendo a Bíblia, cumprimento de tabela, como o pastor falou, né? Então, vou cumprir aqui, tem que ler um capítulo por dia, eu leio, mas não medita. Não medita, não ora. E às vezes pessoas bem intencionadas, né? Que querem mesmo mas, às ter vezes, uma vida. Não são adolescentes, os adultos também fazem isso, né? E a gente perdeu esse senso de meditar, de orar, pedir que o Espírito Santo traga iluminação. É ele que vai dar para o nosso entendimento ali das escrituras de maneira mais adequada. Então a gente precisa orar antes, ler com paciência. Às vezes a gente quer ler volume, e o volume não vai dar o resultado no meu coração de que um pequeno trecho, que se eu leio 1, 2, 3 vezes, vai trazer um impacto maior no meu coração, às vezes, do que eu ler 5 capítulos por dia. Não estou condenando quem lê a Bíblia no modo corrente, é maravilhoso. Mas, em muitas vezes, a gente não extrai ali, porque não meditou. E eu gosto muito uma prática, Lectio Divina, que você faz a leitura, ora, depois você faz a contemplação. Então você lê a Bíblia, você ora, você lê a Bíblia de novo, depois você vai contemplar, você vai olhar para o céu, vai pedir que Deus fale com você de alguma forma, e a gente perdeu isso. A nossa correria é tão grande, a gente lê aqui, leu, já pronto, tá logo já focado. correu e não deu tempo. Tem uma coisa que eu sempre tento ensinar aos adolescentes, que eu acho que uma das coisas que atrapalha muito a vida devocional é a ausência de foco. Nós vivemos na era da hiperatividade e ausência de atenção. Não é? Hiperestímulos. Então, porque por causa de hiperestímulos. Então, nós somos estimulados demais. E a gente tem trabalhado com os adolescentes, e aqui na IBAN tem sido muito bacana ver isso, né? Eu estava um dia desse, acho que foi antes, não, foi depois do Acampa, que eles tiveram uma reunião, e eu estava sentado numa posição em que eu os via lateralmente. E quase todos estavam com a Bíblia de papel na mão. Né? Que é uma prática que eles têm tido aqui, que é um estímulo dos líderes e tal, e que os pais precisam incentivar isso. É uma coisa bacana. Por quê? Eu não sou contra a Bíblia no aplicativo, mas a Bíblia é entre 50 aplicativos que você tem numa tela. E aqueles que gostam dos aplicativos com notificação, eu não tenho uma notificação no meu celular. Nenhuma eu tenho. Porque eu entendo que o celular não tem que correr atrás de mim. Gera ansiedade. Não tem que correr atrás de mim. Eu que vou buscar quando eu quiser. Então, mas às vezes eles mantêm a notificação, o vibra, algum tipo de sinal, e a Bíblia é um detalhe no meio de tudo aquilo. Então, quando você vai ler a Bíblia, o seu dedo está muito próximo de um clique só, partir para um vídeo, partir para um Instagram, partir para um TikTok. Tem aplicativos que embaixo mesmo já tem propaganda, né? Já começa a aparecer, já vem um sinal aqui, aquela coisa toda. Então, tira o foco da pessoa, né? Uma das coisas que a gente pode ajudar o adolescente é dar ele uma Bíblia bacana, uma Bíblia numa linguagem fácil de entender, com uma capa bacana, que ele tenha um espaço para anotar e estimulá-lo a essa questão de ter o contato com a Bíblia escrita em papel. E eu acho que essa galera de agora, que tá vivendo essa adolescência agora, é uma galera boa pra gente trazer isso de volta, porque a gente tem visto nessa geração especificamente, um incentivo e um hábito de leitura retornando. Coisa que na minha geração não teve. Na minha geração foi muito assim... pontualmente você encontrava uma pessoa que gostava de leitura, mas essa agora é muito comum você ver eles discutindo sobre livros que eles leram, não propriamente da Bíblia, mas romances, livros de autores conhecidos, best-sellers, e eles lendo e eles compartilhando sobre leitura. Eu falo, gente, na minha geração eu não via grupo de adolescentes conversando sobre livros que leram e metas de ler 30 e tantos livros no ano. Legal. E assim, eu acho que se a gente aproveitar dessa oportunidade, que talvez tenha vindo não no intuito do conhecimento bíblico e do aprofundamento bíblico, mas aplicar isso para a leitura bíblica, eu acho que a gente está em uma fase show de bola, em uma geração que já está aberta para esse estímulo, para a gente encaixar então a leitura do conhecimento bíblico. É uma estratégia boa para os pais auxiliarem os filhos nessa questão da vida devocional, no meditar da palavra de Deus. Incentivar, né? Existem bons livros cristãos que podem auxiliar na leitura. Uma leitura complementar. Exatamente. Você tem a Bíblia, né, fundamental, inegociável, mas existem autores e livros com bons referenciais que podem
somar bastante na vida cristã, tá? Todos nós lemos livros e isso vai colaborar com o nosso crescimento e edificação. E tem público e tem gênero de vários tipos, né? A gente tem até mesmo quadrinhos, mangá, tudo dessa perspectiva cristã, porque Bacana. você consegue ter Agora público sim. pra isso. O pai não pode ser preguiçoso. Tem que Não. pesquisar E isso. o que eu ia gente. falar Tem que ir também, atrás. que tem a ver com a preguiça, é que o maior incentivo do pai é ele mesmo fazer. Exato. O pai e a mãe. Porque Pronto. o adolescente, ele não vai aprender pelo que ele escuta. Ele vai aprender pelo exemplo, pelo que ele vê. Então, assim, se você tem esse incentivo do quanto antes, o mais cedo possível, dentro da sua casa, de expor os seus filhos a essa realidade É bom, às vezes, eu sou mãe de 2 crianças pequenas, então, quando eu consigo me esconder para ler a Bíblia em tranquilidade é uma coisa, mas eu percebo que eu preciso expor eles também, a eles me verem lendo a Bíblia fora de uma realidade de igreja. Perfeito. Eles me verem ouvindo louvores fora de uma realidade de estar cantando no culto. Perfeito. Então, assim, E que isso lhe causa um bem-estar, Exatamente. sim. Isso me Completa deixa sua vida, sua experiência com Exatamente. Deus. Então, assim, é expor os meus filhos aquilo que é meu também no secreto, que é a minha vida com Deus. Então, assim, a gente sabe que existem coisas que vão ser no secreto mesmo, do entrar no quarto e fechar a porta, mas a gente intencionalmente, enquanto pais, precisa também expor os nossos filhos a essa realidade de que eu não tô só querendo que você tenha práticas devocionais, eu também tenho. Então, aprenda comigo aqui. Perfeito. Né? Vamos lá, gente. Amizades cristãs. A gente veio, eu falei da questão do meu filho, né, que ele chorou porque queria vir pra igreja e tudo. E eu fico muito feliz porque ele tem amigos aqui dentro, né? Os meus filhos têm amigos aqui, eles têm grupo de WhatsApp e eles conversam e conversam muito, né? Tem hora que a gente fala, desliga, ele fala, não, é rapidinho. E eles continuam ali conversando. Mas as amizades do mundo também seduzem e trazem esses meninos para poder se afastar, porque a forma como o mundo tem de trazê-los para fora, né? Qual é a importância dessa amizade cristã na adolescência e como equilibrar essa convivência com aqueles que não são cristãos? Menina, eu vou te falar, eu já tava querendo uma oportunidade para eu citar isso aqui. Na minha adolescência, a melhor forma... Eu sempre estive na igreja, sempre estive rodeado, mas eram aqueles encontros de final de semana com as pessoas que estavam ali, os amigos das classes e tal. E eu tinha os meus amigos da escola. O momento que eu comecei a ter amigos e que os meus amigos eram da igreja foi quando eu comecei a participar do que aqui se chama de rede. Que na minha igreja eram pequenos grupos. Até então eu tinha os colegas da igreja e os amigos da escola, porque eu era muito mais exposta a tempo com pessoas da escola do que com os da igreja. A igreja era sábado, domingo e na escola era de segunda a sexta e às vezes sábado pela manhã. E várias horas por dia. Várias horas por dia. Então, no momento que eu comecei a ter o que a gente chama de pequeno grupo, que aqui é a rede, eu comecei a ter amigos, mas amigos que são meus amigos até hoje, inclusive padrinhos de casamento, que se tornaram amigos da vida adulta, e a gente tem esse vínculo de contato de grupo do WhatsApp até hoje, e que nasceram desse meu convívio através do pequeno grupo. Então, assim, eu acho que é comum você ter colegas, proximidade com pessoas de outras realidades que não são da igreja, mas amigos. Amigos, o que a gente chama de amigo é quem você compartilha realmente a vida nos momentos bons, momentos ruins. Precisam ser pessoas do vínculo de fé, que compartilham da mesma fé que você, da igreja. O contrário disso é 1 Coríntios 15:33. Exatamente. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E assim, a rede é uma ferramenta de Deus para criar vínculos de proximidade, de amizade, de compartilhar a vida. Inclusive, pastor, você acredita que no dia que as escamas caíram assim dos meus olhos, que eu olhei para esse gato que tá na época, eu achei que foi num pequeno grupo, não é? Olha aí, ele tava fazendo o momento do louvor, tocando violão. Eu olhei assim, tá fazendo apologia pro pessoal ir pra rede só pra poder... Graças a Deus. Só GA, né, pastor? Só GA. As redes são separadas, né? Aqui não tem esse risco. Lá não era, na minha época não era. E eu olhei, eu já tinha 17 anos, viu, pastor? Tá bom. Eu olhei assim, eu falei, gente, eu quero um homem de Deus, assim, servindo na igreja pra eu casar. E aí eu falei, era isso aí que eu quero pra vida, mas bacana. Minha intenção de estar próximo e de gostar de estar com pessoas e de sair da igreja e ter esse convívio na minha casa, na casa dos irmãos da igreja, foi através desse trabalho de grupos pequenos reunidos para compartilhar a palavra e compartilhar a vida. Muito bem, perfeito. Pastor Sávio, qual o maior desafio da fé na adolescência hoje? Um dos maiores, né? É difícil eu dizer o maior, né? Mas eu acredito que um dos maiores desafios
que você vai enfrentar enquanto adolescente é você ser firme nos seus propósitos que você recebeu da sua fé em Cristo. Porque você é constantemente bombardeado e hoje existe uma perseguição velada, né, sobre a figura do cristão, que você é o retrógrado, você é o esquisito, você é o fora, Radical, né? mano. Você tem que aceitar todo mundo, mas você é o único que não é aceito. Esse é o fato que a gente vê por aí, né? A gente tem essa imposição de aceitar todas as pessoas e a gente, no mínimo de expor a verdade de Cristo, a gente é reprimido nas suas colocações. Então, eu acredito que um dos grandes desafios da fé é você ser firme com todo respeito, né? Que a gente vai perder o respeito. Jesus foi o mestre, referência para nós, que conseguiu ensinar a ser firme e ao mesmo tempo muito amoroso e respeitoso, mas ele em nenhum momento negociou seus princípios. Você precisa ser um mal educado em relação às pessoas que você não não vai partilham ser um da sua fé, ignorante, um né? ignorante. Mas você precisa Mas se precisa posicionar. se posicionar. E se você não se posiciona neste mundo, o trator passa por cima Passa, a e aí esteira. não tem jeito, não tem jeito. Pra gente finalizar, Pastor Abraão, como é que a nossa igreja, a IBAN e a Igreja de Cristo, ela pode ser um lugar seguro e inspirador para os adolescentes de hoje? Eu acho que, em geral, a igreja já é esse lugar. Não é claro que a pessoa vai dizer, mas você está puxando sardinha para o seu lado e tal, né? Mas que outro lugar você tem uma proposta de que o adolescente tenha uma moral em relação à vida, princípios, valores morais, que ele tenha respeito por sua própria família, consideração pelos pais e uma mentalidade pronta para ajudar, para abençoar outros, uma mentalidade que não vise apenas lucro pessoal e materialismo, mas também solidariedade, amor. Que outro lugar ensina isso hoje no meio da sociedade? A gente vive numa sociedade de pessoas extremamente selvagens. Os nossos adolescentes são expostos a uma pressão enorme, assim. Você precisa ter uma profissão, ganhar muito dinheiro e você tem que estar acima das outras pessoas. Não é isso que a gente ensina no meio do ambiente cristão. A gente ensina que a vida vai além dessas coisas, né? Ou como Jesus, na linguagem de Jesus, o corpo é mais do que as vestes, né? E a vida é mais do que o alimento. Então, a gente tem valores, princípios e valores com relação à base da família, com a estrutura familiar, com relação à própria vivência nesse mundo, que vão muito além. A igreja está longe de ser o lugar perfeito. Ela não é um lugar perfeito. Nós temos pessoas que vão errar. A igreja é um conjunto de pessoas que estão buscando servir a Deus. Então, não se espera que a igreja seja um lugar perfeito, que aqui não vai ter erro, nada disso. Ninguém está advogando isso. Mas a igreja é um lugar que ensina a verdade de Deus e que trabalha na perspectiva de construir um valor de vida que é sólido, que vai sustentar o futuro desse adolescente. Não só hoje, o que ele está fazendo hoje, a satisfação do seu prazer imediato ou da sua necessidade para esse momento, mas dar uma estrutura para ele, para que ele lide com um mundo que é um mundo extremamente complicado, é um mundo corrompido, é um mundo violento, é um mundo que não perdoa com facilidade. Ele entender que a vida dele é preciosa. Quantos adolescentes não conseguem se aceitar, quantos deles sofrem de maneira intensa porque foram rejeitados na sua infância e eles não conseguem lidar com isso, muitos deles vêm de lares divididos, e dentro da igreja você ensina a unidade, você ensina o fundamento básico da vida a dois, de um casamento sólido, né? Você ensina isso tudo. Então são valores diferentes. A igreja está muito na frente, me perdoem dizer, eu amo a igreja e eu sei que a igreja está muito à frente dessas questões no que diz respeito à criação dos filhos. Verdade. Nanda, que conselhos finais você daria para os pais de adolescentes dessa geração atual? Meu conselho é busque você, no seu secreto, uma intimidade profunda com Deus e deixe isso extravasar a ponto dos seus filhos verem isso em você. Eu acho que em todo tipo de relacionamento interpessoal, a admiração é algo que sustenta ali o amor e o desejo de você ter aquela pessoa como referencial. Gostar da pessoa, achar a pessoa bonita, gratidão, eu acho que às vezes não é o suficiente para sustentar a pessoa como referência, assim como a admiração é. Então, você
preservar isso, o desejo de que seus filhos tenham você como referência. É muito bom que seu filho tenha um pastor, é muito bom que seu filho tenha uma igreja, é muito bom que ele goste de pessoas que você acha que é adequado para que ele gostar, mas você ser a referência do seu filho, isso é um privilégio que só o Espírito Santo de Deus pode nos dar, transformando o nosso caráter para que a gente possa ser agente de transformação também na vida dos nossos filhos. Bacana, muito bom. Uau. Muito bom. Pastor Sávio, conselhos finais para os nossos adolescentes que nos assistem também. Galera da UAI. Aí, Iban, vamos lá. Bom, ame a palavra de Deus, né? A primeira coisa que o adolescente precisa amar a Bíblia, né? A gente falou sobre Bíblia aqui. Ele precisa amar a Bíblia. Amar a Bíblia, amar ao Senhor, a sua intimidade, amar estar na igreja, mas também ter a perspectiva do eterno. Um conselho que eu deixo para o adolescente que é imediatista e ele pensa daqui a 10 minutos, mas nós não somos desse mundo, não viemos para ficar e a nossa esperança não se limita às coisas dessa terra, como diz o apóstolo Paulo, e se a nossa esperança está aqui, nós somos os mais miseráveis. Felizes, É né? verdade. E aí a nossa esperança é celestial, é essa a grande diferença, né? Que o adolescente consiga perceber que nós somos seres espirituais que vivem uma vida nessa terra pensando na eternidade em comunhão e unidade com Jesus Cristo. Esse é o principal objetivo e que as coisas aqui, como o próprio Jesus disse, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça e as demais coisas vão ser acrescentadas e ele vai prover o que for necessário. Amém. Se a gente tiver com os olhos voltados nele e na eternidade com ele. E também não descole da UAI, né? Por favor, né? Por favor, se você ainda não é da UAI, faça o favor de nos visitar, né? Siga o nosso Instagram, @uaiban, e também pode procurar mais informações através do grupo do WhatsApp que tem lá no link da bio. Pode procurar a gente, pode procurar a mim, Nanda, a Nansa, Sandrinha, Júnior, Nironde Júnior. Nós estamos à disposição para servir você, adolescente, e a depender você também, pai, aqui, que é membro dessa igreja, que está aqui Que é um suporte, com alguma demanda, como nós já temos dado algum suporte, estamos aqui para ajudar naquilo que for possível, servir ao Senhor. Legal, gente. Que bom que vocês estão aqui com a gente nessa mesa, não é? Que Deus possa abençoar a vida de cada um e a gente continue trabalhando aí. Olha aí, nós estamos encerrando agora o nosso podcast, não é? De hoje, pensando sobre isso, um podcast que vai ser muito importante para a vida dos pais, para os adolescentes também. Venham caminhar com a gente nessa trajetória especial de fé que a gente tem vivido aqui de maneira tão extraordinária. Deus tem feito coisas incríveis, a gente tem acompanhado isso de perto, nossos olhos estão vendo, então que você possa caminhar lado a lado com a gente também, tá bom? Deus abençoe a sua vida, obrigado, queridos, obrigado, pastor Savinho, Nanda, obrigado, Anansa, né? A Nanda e a Nansa, né? É a dupla dinâmica da UAI. A dupla dinâmica. Muito legal ter vocês aqui, então nós vamos ficando por aqui hoje e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.